Pois eu sou a luz do mundo. Quem nos diz é o Senhor, e vai ter a luz da vida quem se faz meu seguidor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São João. Glória a vós, Senhor. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Os seus discípulos perguntaram-lhe: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele nem seus pais pecaram, mas foi para se manifestarem nele as obras de Deus. Importa que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu no chão, fez lodo com a saliva, ungiu com o lodo os olhos do cego e disse-lhe: Vai, lava-te na piscina de Siloé. Foi ele, pois, lavou-se e voltou com vista. Então, os seus vizinhos e os que o tinham visto, antes pedindo esmola, diziam: Não é este aquele que estava sentado e pedia esmola? Outros diziam: É este. Outros, porém, não é, mas é outro, que se parece com ele. Porém, ele dizia: Sou eu. Disseram-lhe, pois: Como te foram abertos os olhos? Ele respondeu: Aquele homem, que se chama Jesus, fez lodo, ungiu os meus olhos e disse-me: Vai à piscina de Siloé e lava-te. Fui, lavei-me e vejo. Perguntaram-lhe: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram aos fariseus o que tinha sido cego. Ora, era dia de sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Perguntaram-lhe, pois, de novo os fariseus, de que modo tinha adquirido a vista. E ele disse-lhes: Pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Diziam então alguns fariseus: Este homem que não guarda o sábado não é de Deus. Porém outros diziam: Como pode um homem pecador fazer tais prodígios? E havia dissensão entre eles. Disseram por isso, novamente, ao cego: Tu que dizes daquele que te abriu os olhos? Ele respondeu: Que é um profeta. Mas os judeus não acreditaram que ele tivesse sido cego e tivesse adquirido a vista, enquanto não chamaram seus pais. E interrogaram-nos, dizendo: É este o vosso filho que vós dizeis que nasceu cego? Como vê, pois, agora? Seus pais responderam-lhes e disseram: Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele agora vê, ou quem lhe abriu os olhos, não sabemos. Perguntai-o a ele mesmo. Tem idade ele mesmo, fale de si. Assim disseram seus pais, porque tinham medo dos judeus, porque os judeus já tinham combinado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: Ele tem idade, interrogai-o a ele. Tornaram, pois, a chamar o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: Dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é um pecador. Então disse-lhes ele: Se é pecador, não sei. O que eu sei é que era cego e agora vejo. Disseram-lhe, pois: Que é que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: Eu já vô-lo disse, mas vós não me destes atenção. Por que o quereis ouvir novamente? Quereis, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Injuriaram-no então e disseram: Discípulo dele sejas tu. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. Respondeu aquele homem e disse-lhes: É de admirar que vós não saibais de onde ele é. E, entretanto, ele abriu-me os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve os pecadores, mas quem honra a Deus e faz a sua vontade, esse é ouvido por Deus. Desde que há mundo, nunca se ouviu dizer que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, não podia fazer nada. Responderam eles e disseram-lhe: Tu nascestes coberto de pecados, e querem nos ensinar? E lançaram-no fora. Jesus ouviu dizer que o tinham lançado fora, e tendo-o encontrado, disse-lhe:
Tu crês no Filho de Deus? Respondendo ele disse: Quem é, Senhor, para que eu crer nele? Disse-lhe Jesus: Tu ouviste, e é aquele mesmo que fala contigo. Então ele disse: Creio, Senhor, e prostrando-se, o adorou. Jesus disse: Eu vim a este mundo para exercer um juízo, para que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Ouviram alguns dos fariseus que estavam com ele e disseram-lhe: Porventura também nós somos cegos? Jesus disse-lhes: Se vós fosseis cegos, não teríeis culpa, mas pelo contrário, vós dizeis: Nós vemos. Fica, pois, substituindo o vosso pecado, subsistindo o vosso pecado. Palavra da salvação. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. E a reflexão deste Santo Evangelho de hoje, vamos trazer novamente do Catecismo da nossa Santa Igreja. Parágrafo 2088. O primeiro mandamento ordena-nos que alimentemos e guardemos com prudência e vigilância a nossa fé, rejeitando tudo quanto a ela se opõe. Pode-se pecar contra a fé de vários modos. A dúvida voluntária em relação à fé negligencia ou recusa ter por verdadeiro o que Deus revelou e a Igreja nos propõe para crer. A dúvida involuntária é a hesitação em crer, a dificuldade em superar as objeções relacionadas com a fé, ou ainda a angústia suscitada pela sua obscuridade. Quando deliberadamente cultivada, a dúvida pode levar à cegueira do espírito. Parágrafo 2090. Quando Deus se revela e chama o homem, este não pode responder plenamente ao amor divino pelas suas próprias forças. Deve esperar que Deus lhe dará a capacidade de, por sua vez, o amar e de agir de acordo com os mandamentos da caridade. A esperança é a expectativa confiante da bênção divina e da visão beatífica de Deus. É também o receio de ofender o amor de Deus e de provocar o castigo. Para nos ajudar a ver a Deus e a sua plenitude na fé, que Cristo veio até nós, para nos curar de nossa cegueira, que é tão constante, porque nós ainda não compreendemos a nossa fé. E só pelo nosso pensamento nós não conseguiríamos compreender a Deus. Por isso que Ele nos dá a fé, para que a fé consiga mostrar o que a razão não mostra. E não podemos fugir da realidade das coisas e da natureza das coisas, da lei natural que Deus colocou no nosso peito no momento que fomos criados. A lei natural é a lei plena de Deus e nós não podemos ir contra ela. Se formos contra a lei natural, nós caímos na cegueira que tanto falou o Evangelho de hoje. Que o Senhor nos ilumine e nos mostre o caminho correto a seguir. Amém.